Salmos 122. Nós vamos estar fazendo menção somente do verso de número 1, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Repito, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Somente este verso, tome assento. Glória a Jesus. Amados irmãos, este salmo de número 122, ele é atribuído ao rei Davi. Este salmo é um dos salmos dos cânticos de degraus, ou dos degraus. E Israel tinha diversas festas que os judeus ali se apresentavam para celebrar ao Senhor. Dentre tantas festas, tinha 3 festas que eles mais gostavam: a festa dos tabernáculos, também a festa da Páscoa e a festa do Pentecoste. E quando eles iam participar de uma dessas festas, eles saíam das suas tribos, quem sabe aqueles que estavam na Síria, saíam, entravam dentro da sua nação, um rebanho de pessoas, ali cantando, louvando a Deus. Quem compôs este salmo foi Davi, mas Davi morava em Jerusalém. Quando ele venceu os jebuseus, Jerusalém se chamava Jebus. Acredito que os irmãos aqui sabem disso. Era o nome de Jerusalém por conta dos jebuseus. Está no segundo livro de 2 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 6, você vai encontrar isso. E ele vencendo, começou a chamar a cidade de Cidade de Davi. Era só uma parte, depois toda Jerusalém era chamada de Cidade de Davi. E eles tinham o costume de saírem de casa já adorando a Deus. Aqueles que estavam em outras terras demoravam até semanas para chegarem em Jerusalém para adorar a Deus. Então eles pousavam nas estradas, e ali, para que a caminhada ficasse mais alegre, mais gostosa, eles começavam a cantar ao Senhor louvores. Por isso que é chamado de Cântico dos Degraus. Porque já falamos aqui, todos nós sabemos disso, ninguém aqui não ficou fora, né? Entende que o culto não começa aqui. Todos nós sabemos que quando nós estamos nos preparando, já estamos no culto, né? Se preparando para o culto. Eles iam ali e levavam alguma coisa para o Senhor, conforme o tamanho da família. Levavam o cordeiro. Se a família fosse pequena, o cordeiro servia para as 2 famílias. Se a festa, no caso, fosse a festa dos asmos, a festa que nós chamamos a festa como? Que matava o cordeiro? Fugiu o nome, falei agora há pouco.
matar um cordeiro, a Páscoa, a festa da Páscoa. Então eles levavam aquele cordeiro para oferecer ao Senhor sacrifício. Aleluia. E eles já iam louvando a Deus, entoando ao Senhor estes hinos. E naquela época a graça era muito limitada. Alguns dizem que naquela época não existia graça, mas desde a criação a gente já vê a graça de Deus manifesta. Porém de forma limitada, não era derramada como é hoje. E eles iam louvando ao Senhor, cantando estes louvores, bendizendo ao Senhor Deus. E eu estava imaginando, pensando, imagina que culto que devia ser com estes irmãos. Imagina um culto na presença de Deus. Imagina no mover de Deus. Imagina, irmãos, você sair de casa, levar 7 dias para você chegar no templo, para você adorar a Deus. E 7 dias já de adoração pelo caminho. Aleluia. Eu admiro demais esse povo. Porque será que se fosse para a gente sair daqui para BH, será que a gente conseguia ir? Será que ia, irmão, nos dias que nós estamos vivendo? Daqui para Teófilo a pé. E eles andavam muito mais que isso. Veja só que fé. Veja só que entendimento a respeito do que é culto. Aleluia. Eles iam. E não existia o manifestar do Espírito Santo como a igreja era para receber nos dias. Não recebe porque não quer, mas era para receber. O Espírito não havia sido derramado ainda naqueles dias. Mas eles eram movidos pela fé. Rompiam as dificuldades das estradas. Não existia bicicleta, não existia tênis bons, sapatos bons como nos dias de hoje. E eu fiquei imaginando, imagina os pés destes homens, dessas mulheres. Imagina as crianças. As crianças também iam, pastor? Iam. E Jesus foi até o ponto de esquecerem dele lá. Imagina a dificuldade para chegar diante do Senhor. Aleluia. E oferecer um culto. Glória seja dada ao Senhor. Hoje é tão fácil, né? É ou não é, irmãos? Eu aprendi que tudo que é fácil, nós temos a tendência de não valorizarmos. Eu fico olhando a história dos homens que fizeram a obra de Deus. Pastor Celso levava ceia para uma família de irmãos. Ele levava 3 dias a pé por dentro de um carreador no meio do mato. Quando anoitecia, ele armava a rede lá em cima, com medo das onças. No outro dia ele pulava na rede, desarmava a rede e seguia para levar ceia e para levar uma palavra para alimentar os irmãos. Só que ele disse uma coisa que eu nunca me esqueço. Ele disse: da mesma forma que uns filhotes de passarinho estão esperando a sua mãe com a boquinha aberta para lhe colocar alguma coisa para ele comer, ele disse para mim: eram os crentes daqueles dias, Josias. A gente encarava tudo isso, porque quando a gente chegava lá, eles estavam de boquinha aberta.